Entre os mistérios mais profundos da vida, há histórias silenciosas de pessoas que foram moldadas não pelo que receberam de nascimento, mas pelo fogo das provações invisíveis. Esses desafios não são visíveis nem mensuráveis pela força física ou habilidade. Eles testam algo mais profundo, sua alma, sua mente, sua essência. Testam sua coragem e a verdadeira natureza do que você é. Poucos reconhecem que esses testes existem e menos ainda têm a força necessária para enfrentá-los. No entanto, aqueles que o fazem surgem do outro lado não apenas transformados, mas irreconhecíveis em relação à pessoa que eram antes. Hoje, vamos explorar os 7 testes espirituais mais difíceis que definem os verdadeiramente escolhidos. Esses desafios não são como os que conhecemos. Eles vão além do que os olhos podem ver e o corpo pode suportar. Eles estão enraizados no âmago do seu ser, testando seu espírito, seu coração e sua mente. Eles o empurram para confrontar seus medos, suas crenças e as verdades que você preferiria nunca ter conhecido. Diferente das dificuldades físicas que chamam atenção ou que podem ser observadas, esses testes aparecem nos momentos mais solitários, nas horas de dúvida, quando as vozes da incerteza sussurram ao ouvido. Mas por que tão poucos superam essas provas? Porque elas exigem mais do que apenas determinação. Elas exigem entrega, coragem e a disposição de se lançar no desconhecido, com a confiança de que algo maior o está guiando. E é através desse processo de transformação que a verdadeira evolução começa. Apenas aqueles que estão dispostos a enfrentar suas próprias sombras, a confrontar sua essência mais profunda, emergem renovados, fortalecidos, para sempre transformados. Esses testes não são obstáculos comuns. Eles são portais para um caminho mais elevado, um caminho de autodescoberta e renovação. São raros, misteriosos e desafiadores. Mas ao atravessá-los, você se torna alguém novo, alguém que tocou o que há de mais profundo dentro de si e não tem mais medo do que a vida tem a oferecer. O primeiro teste aparece sem aviso, muitas vezes quando você está mais confortável, achando que já tem tudo sob controle. Ele não exige que você vença algo ou conquiste o mundo, mas que enfrente algo muito mais difícil: você mesmo. Imagine tirar as camadas que você construiu ao longo da vida, os títulos, as relações, as coisas que você tem. Quando tudo isso cai, o que sobra? Quem é você sem essas máscaras? Esse é o momento de olhar para um espelho, mas não o tipo de reflexo que você está acostumado a ver. Aqui você vê a versão verdadeira de si mesmo, sem filtros, sem disfarces. E o que aparece não é uma imagem bonita ou confortável, mas uma versão crua de quem você é, com todas as suas inseguranças, medos e verdades que você evitou. O mais difícil não é o julgamento dos outros, mas o seu próprio olhar sobre quem você realmente é. A maioria das pessoas não suporta esse momento. Elas desviam o olhar, preferindo a segurança de suas identidades criadas, porque encarar a verdade de si mesmo é doloroso demais. Mas aqueles que estão dispostos a encarar, que têm coragem de olhar nos próprios olhos e fazer a pergunta mais difícil: quem sou eu de verdade? Começam uma jornada diferente. Esse teste não é sobre ser mais forte ou mais rápido, mas sobre aceitar o que está por trás de tudo o que você criou para se proteger. Não é sobre mudar o que você vê, mas sobre finalmente perceber o que sempre esteve ali, esperando ser reconhecido. Então a pergunta é: quando tudo cair, quando não houver mais nada para esconder quem você é, você terá coragem de olhar para o espelho e ver quem realmente é? Ou vai continuar se escondendo atrás das coisas que você acha que te definem? O segundo teste é o que você provavelmente teme mais: a solidão. Não a solidão física, mas a verdadeira solidão da alma. Em um mundo que nunca para, sempre conectado, sempre barulhento, a quietude pode ser mais ensurdecedora do que qualquer som. Mas o silêncio profundo não está em apenas desligar o celular ou se isolar. Ele está em estar consigo mesmo, sem distrações, sem aplausos, sem ninguém para dizer o que você quer ouvir. Só você e seus pensamentos, sem escapatórias. Imagine-se sentado em um quarto silencioso, onde a única companhia é o eco da sua mente. O mundo lá fora gira em um ritmo frenético, mas dentro de você o tempo parece parar. No começo, é como um peso, uma pressão que aumenta à medida que sua mente começa a gritar. Dúvidas, medos, arrependimentos, tudo vem à tona cobrando atenção. A tentação de fugir é forte. Ligar a música, chamar alguém, qualquer coisa para calar o turbilhão interno. Mas a verdadeira força vem quando você fica.
quando, em vez de fugir do desconforto, você abraça o silêncio e escuta. Não apenas as preocupações, mas a voz que está por trás delas. Aquela parte sua que sempre esteve lá, mas que você nunca deu espaço para ouvir. Neste teste, você vai aprender que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de clareza. É no silêncio que a verdadeira sabedoria começa a falar mais alto, quando você finalmente para de gritar para ser ouvido e começa a ouvir a sua própria voz. Apenas aqueles que têm coragem de ficar no silêncio o suficiente para ouvir essa voz interior conseguem acessar uma força que nunca souberam que tinham. Você consegue enfrentar o silêncio sem querer fugir? Conseguiria se sentar com seus próprios pensamentos até descobrir o que está além do barulho do mundo? O terceiro teste é sobre o que você está disposto a deixar ir. Todos nós carregamos algo, pessoas, sonhos, expectativas, até os velhos ferimentos do passado. Achamos que se segurarmos com força, conseguiremos controlar o rumo das coisas. Mas o que realmente estamos fazendo é criando correntes invisíveis que nos prendem. Esses apegos que nos parecem tão necessários acabam sendo o peso que nos impede de avançar. Imagine suas mãos fechadas, segurando tudo o que você acha que precisa. Memórias, sentimentos, vontades. Quanto mais você aperta, mais o esforço e a dor aumentam. Mas quando você começa a abrir suas mãos, há uma sensação de alívio, de espaço. Deixar ir não significa desistir, significa confiar. Confiar que quando algo precisa ir embora, o melhor é deixá-lo partir. Que a vida tem um fluxo e que, ao se desprender, você se liberta para as novas possibilidades que estão esperando por você. Esse teste não acontece uma única vez. Ele se repete ao longo da vida. Sempre que você tiver que decidir entre se apegar ou soltar, entre resistir ou confiar, será aí que sua verdadeira força será testada. A liberdade não está em controlar, mas em aprender a deixar ir. Então olhe para a sua vida e pergunte-se: o que estou segurando tão forte que está me impedindo de avançar? E se eu deixar ir? O que o universo tem reservado para mim quando abrir minhas mãos? Por fim, existe um teste tão profundo que poucas pessoas estão preparadas para enfrentá-lo: a escuridão da alma. Esse é o teste que não chega com aviso, mas como uma tempestade inesperada, quando você menos espera. Tudo o que você acreditava ser seguro e estável começa a desmoronar. Relacionamentos falham, sonhos se esvaem e até o seu propósito parece se perder em um vazio. É como se o universo estivesse lhe perguntando: quanto você pode suportar? Quanto pode resistir à escuridão sem perder a sua luz? Esse é o momento em que você se vê cercado por uma escuridão que parece infinita. Mas, ao contrário do que muitos pensam, é nesse teste que você descobre que a verdadeira luz não vem do exterior. Ela já estava dentro de você o tempo todo. E quando você mais duvida, quando você se sente mais fraco, é nesse ponto que sua verdadeira força começa a brilhar. O quarto teste é conhecido como a escuridão da alma, um dos momentos mais sombrios e desafiadores da jornada. Ele representa aquele período em que você se vê confrontado por uma dor profunda, solidão e um vazio que parece engolir tudo ao seu redor. É uma fase em que os pesos emocionais que você carregou por tanto tempo começam a se manifestar, e o mundo, de repente, parece ter perdido o seu sentido. Muitos chamam isso de a noite escura da alma, um conceito que aparece em várias tradições espirituais, incluindo a obra de São João da Cruz. Aqui a escuridão não é uma punição, mas uma oportunidade de purificação. Essa fase não é apenas uma crise emocional. Ela é um processo de desconstrução, onde as mentiras que você contou a si mesmo e as identidades que você construiu para se proteger começam a se desintegrar. Nesse momento, você é forçado a ver a verdade crua de quem você realmente é, e essa verdade muitas vezes não é fácil de aceitar. Mas é justamente quando você enfrenta essas sombras mais profundas que a transformação começa. A dor, embora intensa, é um portal. Você não sai dessa fase da mesma forma em que entrou. No entanto, é preciso coragem para olhar para dentro, reconhecer o que está em ruínas e aceitar que o antigo precisa se desintegrar para que o novo possa surgir. A chave deste teste está em manter a esperança, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que tudo está bem. A verdadeira transformação ocorre quando você consegue seguir em frente mesmo na escuridão, acreditando que há algo mais profundo acontecendo, algo que você ainda não consegue ver. Ao se entregar a esse processo,
Você encontra uma força que nem sabia que existia dentro de você. Mesmo quando as respostas não chegam e o futuro parece incerto, a confiança de que tudo está se alinhando para o seu crescimento é o que permitirá que você atravesse essa fase e emerja mais forte, mais inteiro. Este teste prepara você para o próximo grande desafio, o teste da fé. É quando você precisa acreditar, não apenas em algo externo, mas em si mesmo e no processo da vida. A verdadeira fé não é sobre ter respostas claras ou ver o caminho à frente, mas sobre confiar que, mesmo quando tudo parece incerto, o caminho está sendo guiado por algo maior. Quando você se mantém firme no seu propósito, mesmo sem enxergar a luz no fim do túnel, você começa a perceber que, ao invés de estar perdido, na verdade está sendo conduzido por uma força invisível que está preparando algo grandioso, mesmo que você ainda não consiga ver. O quinto teste, conhecido como a fé, é sem dúvida um dos mais desafiadores da jornada espiritual. Ele não se trata apenas de acreditar em algo ou esperar que as coisas melhorem de algum jeito. Esse teste exige que você confie em algo maior, algo que está além do que seus olhos podem ver, ou o seu coração pode entender, principalmente quando tudo ao seu redor está desmoronando. Imagine a metáfora da vela tremendo na escuridão, a chama frágil que representa a sua fé, o único ponto de luz em meio à vastidão da incerteza. A vela, assim como a fé verdadeira, é vulnerável. Em momentos de crise, ela parece fraca, facilmente apagada pelo vento da dúvida e do medo, mas ainda assim, ela continua queimando. A verdadeira fé não é sobre ignorar a dor. Não é um otimismo vazio, que insiste que tudo está bem quando não está. A verdadeira fé é a capacidade de ver a escuridão, sentir o peso do sofrimento, e ainda assim, escolher caminhar na direção da luz, mesmo sem saber exatamente onde ela está. Ela reconhece a dificuldade, a ansiedade e o medo, mas escolhe confiar, ainda que a razão não tenha respostas claras. Você pode estar perdido, sem saber para onde vai, mas a fé, nesse momento, é o que lhe dá o impulso para dar mais um passo, para não parar. Os escolhidos compreendem que a fé não é uma promessa de que tudo será fácil ou que os problemas desaparecerão. A fé não é sobre pedir por milagres ou esperar que a vida se ajeite sozinha. A verdadeira fé é entender que, apesar das dificuldades, o caminho é um processo contínuo e, muitas vezes, cheio de reviravoltas. A fé é um compromisso com o processo, mesmo quando você não vê a solução à vista. E aqui está a grande lição. A fé não se revela quando tudo vai bem, mas quando a estrada desaparece e o horizonte está obscuro, quando você não sabe mais por onde caminhar, mas ainda assim, decide continuar. Esse teste não é sobre ter todas as respostas, mas sobre continuar em frente, guiado por algo que não é visível aos olhos, mas que mora no seu coração. A verdadeira fé está no ato de persistir, mesmo quando não há garantias de sucesso. Então a pergunta é: você consegue manter a fé quando tudo ao seu redor desmorona? Quando não há mais respostas óbvias e a estrada parece desaparecida, você pode continuar a caminhar? Se sim, então você terá encontrado a força de que precisa, porque essa fé, essa chama frágil mas persistente, será o que o guiará, mesmo nos momentos mais sombrios. A verdadeira fé não depende de ver o fim do caminho, mas de acreditar que, apesar de tudo, você está indo na direção certa. O sexto teste é conhecido como a rendição, e é sem dúvida um dos mais poderosos e ao mesmo tempo paradoxais da jornada espiritual. Diferente do que muitos imaginam, rendição não é fraqueza nem derrota. Pelo contrário, ela é a porta de entrada para o verdadeiro poder. Esse teste desafia diretamente a ideia de que precisamos estar no controle de tudo, de que a nossa força está em lutar contra as circunstâncias da vida e impor a nossa vontade sobre o destino. A rendição é o abandono dessa necessidade de controle, permitindo que a vida siga seu curso de forma natural e orgânica, mesmo que os resultados estejam além do nosso alcance ou entendimento. Imagine por um momento soltar o volante do carro e simplesmente confiar que o caminho se abrirá à sua frente, sem saber para onde ele vai te levar. Isso é a rendição. É o ato de abrir-se à imprevisibilidade da vida e permitir que ela te conduza, mesmo sem ter todas as respostas. Esse é um dos momentos mais desafiadores da jornada, pois exige uma confiança profunda,
uma aceitação de que não podemos controlar ou prever cada evento em nossa vida. Mas é justamente nesse momento de entrega que você encontra uma força mais poderosa, mais sábia e mais eficaz do que qualquer plano que você tenha feito. Para os escolhidos, a verdadeira força não está em lutar contra o fluxo da vida, mas em alinhar-se com ele. Eles sabem que o verdadeiro domínio não é sobre resistência, mas sobre aceitação. Ao se render, você não perde controle. Pelo contrário, você se harmoniza com as energias que movem o universo, que são mais inteligentes e poderosas do que qualquer desejo de controlar o futuro. Eles compreendem que a vida tem seus próprios planos, muito mais grandiosos do que qualquer caminho que você tenha imaginado para si mesmo. A pergunta central desse teste é: você consegue confiar no caminho da vida, mesmo sem saber onde ele vai te levar? Parece contraditório, mas essa confiança, em aceitar o desconhecido, em permitir-se ser guiado, é o que abre as portas para a verdadeira força. Conseguir abrir mão da ilusão de controle, abraçar a incerteza e confiar que a vida tem algo mais profundo a oferecer é o que vai te conduzir a um poder que vai muito além do que você pode imaginar. O teste final, o teste do despertar, é o auge da jornada espiritual. É o momento em que tudo se encaixa, em que tudo se revela. Já não se trata mais de resistir ou superar obstáculos. Agora, é sobre perceber que você não está apenas vivendo, você é a própria vida se experimentando. Não há mais separação entre você e o universo. Você é parte de tudo o que existe, e essa conexão profunda vai além de qualquer entendimento racional. Imagine a metáfora do sol nascendo. O que parecia ser a escuridão das provações anteriores agora se ilumina, revelando uma nova perspectiva. Cada dificuldade, cada momento de dúvida, cada perda não foi em vão. Eles estavam preparando você para o momento de despertar, para que você pudesse descobrir sua verdadeira essência. O despertar não é apenas entender seu propósito, é senti-lo em cada célula do seu ser. Você percebe que a jornada nunca foi sobre alcançar um destino, mas sobre se tornar quem você foi sempre destinado a ser. Quando o despertar acontece, você se dá conta de que não precisa mais procurar significado fora de si. Você é o significado. Despertar é compreender que você é a personificação do propósito e que viver com propósito é viver como propósito. Esse entendimento dissolve os medos, as incertezas e substitui tudo isso pela alegria da pura existência, porque você finalmente percebe que a própria vida é o maior presente. Agora, a questão central desse teste: você está pronto para despertar? Para abraçar a verdade de que você é mais do que um simples participante da vida. Você é a essência dela. Você é a energia criadora, fluindo através de cada momento, vivendo com propósito, clareza e abundância. Esse é o passo que distingue os escolhidos. Não se trata apenas de sobreviver, mas de prosperar, de viver plenamente, de se conectar com o fluxo da vida de forma verdadeira e consciente. Esses testes não são obstáculos. Eles são os capítulos da sua transformação. Cada um deles, do confronto com o seu eu verdadeiro à descoberta do seu propósito, é parte do caminho para atingir uma clareza, uma força e uma paz que poucos terão a oportunidade de viver. Agora, uma reflexão para você. Você já passou por esses testes na sua vida? Você já se encarou no espelho da verdade, se permitiu o silêncio, abriu mão do controle, manteve a fé, se rendeu ao fluxo da vida e finalmente despertou para o seu verdadeiro propósito? Se a resposta for sim, então você está entre os escolhidos. Se este caminho ressoou com você, compartilhe suas reflexões. Sua história pode ser a chave que outros precisam para continuar sua jornada. E lembre-se, este é apenas o começo de uma exploração mais profunda. Se você está pronto para seguir, curta, se inscreva e ative as notificações. O que está por vir vai desafiar e inspirar você ainda mais. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Até o próximo encontro. Permaneça corajoso e curioso. E lembre-se sempre, você é a vida, se experimentando,